Estamos de volta recebendo hoje Ana Carolina Miller Queiroz, pesquisadora do Virtual Human Interaction Lab da Stanford University e autora de vários trabalhos sobre educação e psicologia. Com a sua formação em aprendizagem em instituições como Harvard e Stanford, como você vislumbra a IA mudando as metodologias educacionais? Quais os aspectos são mais promissores? A IA pode trazer muitas contribuições aí para as metodologias educacionais, desde ser um suporte para o professor para entender melhor o que está funcionando dentro da sala de aula, o que não está funcionando, né? O que os alunos se interessaram mais, se interessaram menos, a partir da análise de vários dados que podem ser coletados durante, né, o semestre ou o ano. Então, isso pode ajudar no próximo curso ou até mesmo em tempo real. A gente hoje já existem ferramentas que coletam dados em tempo real, usando câmeras dentro da sala de aula, né? Os alunos, quanto que eles levantam as mãos, o quanto que eles fazem perguntas, o tempo que eles estão mais engajados, para onde eles estão olhando e tudo mais. Então, só aí já dá para ter muita riqueza de dados e usar IA para analisar esses dados, para dar sugestões, né? Tanto fazer o diagnóstico, dizer o que está acontecendo dentro daquela sala de aula, quanto dar sugestões. E aí o professor pode, a partir desses dados e sugestões, decidir o que ele acha melhor implementar numa próxima aula, num próximo curso, no próximo semestre. E, por outro lado, a gente também pode usar a IA para criar experiências, né? Para trazer experiências de aprendizado mais focadas em aspectos específicos do aprendizado ou aspectos mais individuais. Então, isso muda a metodologia no sentido assim, se a gente pensar, né, como que era da aula antes dos computadores, o professor ele tem uma capacidade limitada do que ele pode fazer para cada aluno, certo? Ele está dentro da sala de aula, ele tem ali 40 alunos, ele se desdobra, ele tenta fazer o melhor, mas é humanamente impossível ele conseguir identificar o que cada aluno está sentindo, o que cada um precisa e trazer essa experiência de aprendizagem para cada um. Com as tecnologias, isso já começa a ser mais possível. Ele pode, tanto dentro da sala de aula, fazer uma mistura, né? Hoje eu tenho uma aula mais ativa, hoje eu tenho uma aula onde eles vão explorar, então eu troco o papel, e em vez de eu ficar aqui falando ou trazendo um conteúdo, eles vão explorando e ali eles vão resolvendo o problema. Então a gente usa simulações, tanto no computador quanto nos óculos de realidade virtual. A gente pode usar estratégias de gamificação, que é como fazer jogos, né? Criar jogos com soluções de problemas ao longo do percurso, onde os alunos vão aprendendo de uma forma muito natural, sem ser aquele aprendizado mais formal. Então, aqueles alunos que, não aguento mais ouvir, não quero, né, aula, e aprende melhor fazendo, eles vão ser beneficiados assim. E tem alunos que aprendem muito bem, puxa, eles focam ali, tem o hiperfoco, está ouvindo tudo que o professor fala, tomando nota e guarda. Então, essas tecnologias, elas ajudam o professor a ter mais opções. E aí ele pode oferecer várias experiências de aprendizado diferentes. O que vai determinar quais experiências ele vai oferecer é o próprio conhecimento e toda a bagagem que o professor já tem e algumas ferramentas de IA que podem sugerir e dizer, olha, aqui de repente trazer algo mais mão na massa vai trazer algum benefício, porque eu sinto que os alunos, né, talvez tenham um ganho maior e assim vai. Você já recebeu diversos prêmios por seu desempenho acadêmico e empreendedor. Na sua opinião, como a IA pode ajudar a identificar e reconhecer potenciais em alunos que tradicionalmente podem ser subestimados pelo sistema educacional? Isso é um desafio, né? Porque cada aluno tem um jeito muito diferente e às vezes o interesse, né, dele, o brilhantismo dele está em assuntos e tópicos fora da sala de aula, né, que não necessariamente estão relacionados ali. E aí, o que a IA hoje, né, ela tenta fazer assim, ela tenta entender uma base de comportamentos. Então, tentando entender o comportamento do aluno dentro de sala de aula, a performance dele, o que ele se interessa, né? O que chama a atenção desse aluno, no que ele é bom. Dentro de sala de aula, o professor consegue sentir, obviamente, muito bem o que ele é bom nas, vamos dizer assim, nas avaliações. Mas muito a gente pode aprender no que o aluno faz quando ele está livre, quando ele não precisa seguir um roteiro dentro da sala, entendeu? Não é uma tarefa que está bem estabelecida, ele tem mais liberdade. Então, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de um projeto que eu estou rodando numa escola pública aqui na Califórnia, onde os alunos, toda semana, eles têm a oportunidade de ter experiências em realidade virtual,
E o que a gente fez? A gente colocou metade dessas sessões com conteúdo pré-determinado, ligado, né, à disciplina que eles estão matriculados, e metade dessas sessões são livres. O aluno pode escolher o conteúdo que ele quiser. Ele tem os óculos na mão, tem uma biblioteca enorme de conteúdo aqui dentro, e aí ele escolhe o que ele quiser, para gastar ali aquela meia hora explorando. E aí eu consigo saber o que que ele escolheu, né, como que ele interagiu ali, e eu posso usar esses dados, né, e fazer uma análise desses dados para entender, opa, então isso desperta mais esse interesse desse aluno. Talvez o tópico da minha disciplina não tanto, mas esse que se aproxima, ele está interessado. Então, como que eu posso fazer uma aproximação maior e aproveitar esse interesse num tema que não é necessariamente o foco da minha disciplina, mas trazer para gerar também um interesse no tema da disciplina, por exemplo. Então, nesses aspectos, a gente pode usar as tecnologias tanto para oferecer essa diversidade de experiência, quanto para analisar a interação dentro das experiências. Exatamente, é maravilhoso, especialmente perceber como a ciência de dados vai se juntando cada vez mais à educação e à tecnologia, e a gente precisa construir algo novo, completamente novo, né? Baseado nesse tripé, e para todo lugar aonde eu vou e por tudo que eu estudo, eu vejo que, de diferentes maneiras, cada instituição, cada país está buscando essas equilibrar esses três aspectos para construir uma nova educação. Que maravilha! E como você avalia o potencial da IA para apresentar intervenções personalizadas e preventivas no que diz respeito à saúde mental dos estudantes? Esse é um aspecto muito importante. A gente não tem aqui no laboratório ainda pesquisas nessa linha, né? O que eu vou comentar com você é da minha experiência como psicóloga, né? E de conhecimento de trabalho de colegas, né? O que a gente percebe é, quando, principalmente usando, junto com essa tecnologia, né? Por que que a realidade virtual eu gosto de usar e ela é importante na educação? Porque quando você coloca esses óculos, você bloqueia a sua visão do que você tem fora. E você substitui isso pelo conteúdo digital, né, que vai ser, né, projetado aqui nessas lentes. E o fato disso fazer com que o seu cérebro entenda como o ambiente digital como real é muito potente, porque você pode simular qualquer situação. E principalmente situações que no dia a dia, né, presencialmente, seriam perigosas, ou seriam impossíveis de acontecer, seriam contraprodutivas ou seriam muito caras. Principalmente para esses casos, a realidade virtual é muito interessante. E quando a gente fala, né, de saúde mental, a gente tem muitos tabus aí no meio, a gente tem muitas dificuldades. Então, por exemplo, tem vários estudos que já mostram que quando você está recebendo um feedback de uma pessoa, comparado com receber esse mesmo feedback do computador, ou seja, sem nenhuma presença de outra pessoa perto de você, as pessoas tendem a receber melhor o feedback do computador, porque não tem a questão social, do julgamento social, elas se sentem mais livres, né, num ambiente privado de receber aquele feedback. Quando a gente fala de saúde mental, pode ser que tenham pessoas que elas não querem ter essa interação social num primeiro momento, né? E aí, se você tem essas experiências em realidade virtual, onde você é capaz de trazer essas emoções que você precisa trabalhar, né, durante o processo, usando essa tecnologia, isso é muito importante. Então, é um passo antes, né, ou um passo complementar de uma interação presencial, né, que é super importante ter a interação presencial também. Eu nunca recomendo como que fala, substituir uma interação presencial por realidade virtual, mas sim complementar. Então, a gente pode usar como uma forma de complementação. Exemplo bem prático. Imagina que você está falando de situações de bullying dentro de sala de aula. E você quer que os alunos entendam, né? Tanto aqueles que são mais agressivos com relação aos colegas, quanto aqueles que estão sofrendo esse tipo de situação. Você não consegue, num ambiente controlado, reproduzir uma situação de bullying presencial, certo? Você vai talvez conseguir usando atores, mas não é a mesma coisa. Mas você pode fazer isso em realidade virtual e você pode permitir que esse aluno ele personifique diferentes papéis dentro dessa simulação.
Ele pode desde ser quem está recebendo o bullying, pode ser aquele que está ofendendo, ele pode ser alguém que está observando, um colega que está observando, pode ser o professor, e aí refletir sobre o que é estar nesse papel. Como que eu posso, né, entender quais são os motivadores, como que eu posso mudar, quais comportamentos são esperados, e assim vai. Então, isso é uma riqueza muito grande dessa tecnologia, e o que que a IA pode ajudar nesse sentido? Tanto a criar as experiências, a criar esses diálogos dentro da experiência, a partir da IA generativa, e analisar esses dados, que é riqueza de dados imensa, usando, né, a análise dos dados baseada em IA. Maravilha, eu vejo muitas possibilidades. Aí a gente pode contar com o apoio dessa tecnologia para muitas questões que nós temos dentro da escola. E na sua opinião, quais são os principais desafios, né, para integrar a inteligência artificial nas práticas pedagógicas, né? Como nós podemos preparar os educadores para essa transformação? Eu acho que são os desafios, eles são vários e eles são compartilhados entre o uso de tecnologias em geral, né? Se a gente parar e pensar na sala de aula, os professores eles já estão sobrecarregados, né? Eles já têm uma carga horária muito alta, uma remuneração que nem sempre é a que reflete a carga horária que eles têm, então eles têm vários empregos ao mesmo tempo. E aí você chega e joga no colo uma tecnologia nova e fala, agora você vai usar. Essa é a pior forma de fazer uma adoção dessa nova tecnologia. A maneira com que a gente entende essa adoção é, primeiro, o professor ele tem que ter o tempo e as ferramentas necessárias para entender a tecnologia, seja ela os óculos de realidade virtual ou a inteligência artificial. Então, ele vai ter que deixar de fazer alguma coisa, algumas horas ali da semana dele, para ele poder entrar em contato com essa tecnologia, explorar. Eu até uso o termo brincar, brincar com a tecnologia mesmo, igual a gente faz com o celular. A hora que o professor estiver usando a tecnologia igual ele usa o celular dele, aí ele está pronto para colocar dentro da sala de aula. Porque ele entende quando funciona, quando não funciona, quais são os benefícios. Então, falando de inteligência artificial, como que ela pode me ajudar? Puxa, ela pode coletar dados, aí eu começo a entender mais. Então, que tipo de experiências, que tipo de dados eu preciso prover para esse sistema de inteligência artificial? Eu posso entender das sugestões que o sistema me dá, quais aquelas que eu posso. Ah, legal, está sugerindo super bem. Ah, aqui já o sistema foi meio. Né, não deu a sugestão muito alinhada com o que eu esperava. Então, ele já começa a sentir também no que serve aquelas sugestões que ele está recebendo, no que não serve. Né? No caso de desenvolver experiências novas com IA generativa, a gente sabe que esses chats de GPT e tudo mais ainda tem o que a gente chama de alucinações, né? Ele traz resultados que não são necessariamente corretos ou que o professor estava esperando, mas ele só vai conseguir identificar essas coisas quando ele tiver tempo para desconstruir, né? Para usar essa tecnologia bastante, entender, né, os benefícios, os pontos fracos, e aí sim pensar como que ele pode aplicar dentro da sala de aula. E aí receber todo o apoio também de quem já trabalha com isso, para trazer essa informação para eles, trazer exemplos, estudos de caso, para eles verem como que vai funcionando. Sim, exatamente isso. Mas nós temos também aí outro aspecto que eu acho que é fundamental, que é sobre esse potencial emancipador que a inteligência artificial pode ter. Então, na sua compreensão, de que maneira a IA pode auxiliar os estudantes a descobrirem, a desenvolverem seus propósitos pessoais e também profissionais? Olha, tem um potencial muito grande. Eu vou te falar um pouquinho sobre uma pesquisa que eu fiz alguns anos atrás, usando com foco em experiências de realidade virtual e realidade aumentada. Então, aí no Brasil, a gente tem um evento chamado FEBRAS, né, onde os alunos podem submeter, alunos principalmente do ensino médio, eles submetem projetos de ciências, de pesquisa que eles têm interesse. E o que eu fiz, né, junto com outros coautores, a gente pegou todos esses dados da FEBRAS dos últimos 15 anos, de projetos que foram submetidos focados em realidade virtual e realidade aumentada. E aí a gente contactou esses autores desses projetos. Então, muitos deles já tinham, inclusive, já finalizado a escola, já tinham terminado a escola, já estavam no mercado de trabalho, alguns estavam na faculdade, e alguns ainda estavam na escola, porque eram projetos mais recentes. Mas por que eu estou comentando isso com você? Porque uma das perguntas, né, que a gente fez para eles foi assim: por que você decidiu usar realidade virtual no seu projeto?
e a maior parte deles foi por interesses pessoais. Então, olha que importante a gente entender que motivações pessoais dos alunos são fundamentais no que ele vai gastar o tempo dele fora de sala de aula, onde ele vai se interessar. Então, muitos deles foram motivações pessoais, motivações familiares. Um exemplo de ele desenvolveu usando o celular, né, para apontar e conseguir ver onde estão as veias no braço, para ajudar as enfermeiras na hora de aplicar, fazer colocar a agulha, principalmente para quem está recebendo soro, para quem está fazendo hemodiálise. E aí esse aluno porque eu tenho um familiar que faz hemodiálise e eu fico com pena que todas as vezes, né, é furado várias vezes. Então, motivações pessoais. A partir do momento que você entende isso e você tem uma ferramenta na sua mão de IA generativa, que você pode fazer a pergunta que você quiser, você vai ter respostas, vai te ajudar a achar o caminho, vai te dar ferramentas, né? O céu não é nem mais o limite, você pode ir além disso, né? E aí esses alunos, vários, para todos eles, eu perguntei, né? E qual que foi o suporte da escola no seu desenvolvimento de realidade virtual? Todos eles falaram, a escola não estava preparada para me ajudar. Eu usei tutoriais da internet, 100% deles usaram tutoriais da internet, que não era nem IA generativa, era tutorial do YouTube, esses vídeos. Imagina agora que a gente tem IA generativa, que eles podem fazer pergunta e pedir para a IA generativa, me mostra uns tutoriais, me mostra um código que eu posso copiar e colar para fazer a minha solução, né? Então, o céu não é nem mais um limite, é acima disso. Como eu sou professora da comunicação, para mim eu tenho que fazer as pazes, trabalhar, ser amiga, parceira, cooperar com as redes sociais e com todos os veículos de comunicação. E é isso, e os alunos também estão à frente, vão sempre nos mostrando a direção e nós fazemos a nossa parte do nosso lugar. E assim, pessoal, nós chegamos ao fim de mais uma edição do programa E Agora Entrevista. Muito obrigada, doutora Ana Carolina Miller. E a você que nos acompanhou, siga o nosso canal no YouTube, assista o programa também pela UNB-TV, no canal 15 da NET Brasília e pelo site da unbtv.unb.br. Até a próxima! Obrigada, professora.